Fala galera, tudo bem? Vitor Pinho aqui falando com vocês, abrindo aí mais uma live aqui com a Olenka Cosméticos, convidando o pessoal para poder participar aí com a gente. Hoje a gente tem um tema bastante interessante, vamos falar um pouquinho sobre técnicas de corte, tendências de corte, vamos falar também um pouquinho sobre tendência de cor. Então vai ser um momento bem legal para a gente poder bater papo, para a gente poder aproveitar para trocar experiências. Hoje quem vai estar aqui comigo vai estar como convidado o Rafa Sintra, é um dos nossos embaixador técnico, membro do esquadrão da Olenka, viaja o país inteiro, a gente faz cursos pelo país inteiro, então a gente está sempre batendo bola, batendo papo, trocando experiências, conversando sobre aquilo que é tendência. A gente sabe que no nosso segmento a tendência ela sempre vem acompanhando o que acontece na Europa, o que acontece na América, né? Como a gente tem uma diferença de estação, então provavelmente quando você tem o lançamento da tendência lá, você está na estação oposta, né? Então quando eles estão no inverno lá, a gente está no verão aqui, então a gente sempre fala em tendência, né? Aquilo que está acontecendo na Europa, na América, e o que vai vir para o Brasil já na próxima virada de estação. E tem um outro segmento que a gente fala que são os segmentos relacionados a cores e a cortes, né? Então sempre cada academia, cada instituto lança a sua ideia específica relacionada a esse tema, e a gente vai procurando acompanhar e ver aquilo que é tendência que vai pegar, aquilo que é tendência que não funciona. E é bem interessante a gente ficar sempre atento a essas situações, porque cada momento em que você tem contato com uma nova situação, a gente avalia aquilo que é tendência e aquilo que não é, né? Porque tem uma diferença entre ser tendência e realmente pegar e realmente funcionar, né? Então a gente precisa perceber exatamente o que é isso. Tem muitas coisas que às vezes são tendência, mas acabam não funcionando. Tem outras coisas que são tendência e acabam funcionando. Então a gente vai vendo essas coisas acontecerem ao longo do momento que vai passando, né? Coleção de corte, coleção de cores, aquilo que é funcional, aquilo que não é funcional, aquilo que é só realmente uma apresentação, como é que eu posso dizer? Uma apresentação para poder mostrar, né? Uma ideia, mas nem sempre acaba funcionando. Isso a gente vê em todos os segmentos, não só no nosso segmento de cabelos. Então é bastante interessante a gente ficar atento a essas tendências e ver o que funciona. E principalmente a gente consultar os nossos clientes, né? Saber como é que os nossos clientes estão interpretando e estão enxergando essa ideia relacionada à tendência. Então basicamente vai ser em torno disso que a nossa live vai funcionar hoje. A gente vai falar um pouquinho durante toda esse momento, os dois tipos de tendência, tanto tendência de cor quanto tendência de corte. Como eu já falei, o Rafa Sintra é um cabeleireiro extremamente conhecido, é um cara que trabalha já em grandes salões há muito tempo, que atende muitas clientes famosas, então acaba tendo essa oportunidade de estar falando com um pouco mais de propriedade. Estive conversando com ele mais cedo, ele preparou um material incrível pra gente, né? Então a gente vai poder estar dividindo aí um pouco do conhecimento, esclarecendo algumas dúvidas, né? A gente pensou em falar sobre tendência, sobre visagismo, sobre caracterização, então vai ser um bate-papo bem interessante. Então o que eu gostaria de saber é como é que está aí a comunicação, se está chegando legal para vocês, se vocês estão me ouvindo bem, né? Dá um joinha aí pra gente saber como é que tá. Eu estou com o pessoal da Olenka aqui, então à medida que vocês forem fazendo perguntas, a gente vai tentar filtrando essas perguntas e poder responder para todos. O intuito é deixar uma atenção especial para todos. Aproveitar o momento também para falar para vocês um pouco sobre a questão do como encontrar a Olenka, né? Que é uma das coisas que mais o pessoal fala para a gente durante as lives, né? Tanto as que eu faço quanto a que a equipe faz, que é exatamente aonde eu compro, aonde eu encontro. Então no Instagram da Olenka tem uma parte lá na descrição, né? Que está lá, encontreolenka.com. Então no encontreolenka.com é que você vai saber aonde encontrar os produtos da marca, onde que vai ter o distribuidor mais próximo. Se por acaso não tiver
próximo de vocês, você tem a oportunidade também de ligar para a central em São Paulo, também lá na descrição do Instagram tem o nosso telefone, e lá nesse telefone você também vai conseguir encontrar um distribuidor, e se não tiver um distribuidor perto, o escritório vai encontrar um meio do produto chegar até você. Lembrando que o nosso produto é um produto totalmente voltado ao mercado profissional, né? E que a ideia é respeito com o profissional cabeleireiro. E tem uma outra coisa que eu vejo também as pessoas perguntarem, que eu gosto de passar essa informação, que é relacionado aos cursos. Então no site olencacosméticos.com.br também é um outro canal onde você pode ver mais sobre produtos, e lá tem a parte de agenda de cursos. Então você vai conseguir, né, tá visualizando essa agenda de cursos e saber a melhor forma da gente poder tá acompanhando os cursos. Uma outra forma também são os canais via distribuidores, né? Os distribuidores estão sempre publicando a agenda de cursos, quais são os cursos que vão ter na região, quais são os cursos que vão ter maiores. Então essa é a ideia geral que a empresa tem para poder dar um suporte profissional para cada cabeleireiro, né? O nosso maior desejo é esse, é poder fazer com que o nosso produto chegue até o cabeleireiro e que esse cabeleireiro tenha o maior suporte possível, né? Que a ideia do curso é poder treinar o cabeleireiro, é poder ensinar ele a tirar o melhor proveito do produto e assim conseguir um resultado melhor com os seus clientes. Bom, é isso, a gente está vendo aí o pessoal entrando, vou dar mais alguns minutinhos para a galera aí chegando. Corre lá, convida os amigos, né? Chama eles para poderem assistir. É um momento de bate-papo, onde a gente vai poder falar sobre diversos assuntos relacionados à tendência de cor e de corte, e é um momento de aprendizado, é aquele momento em que a gente vai aproveitar esse momento de quarentena para poder estudar, para poder se aperfeiçoar, né? Como eu já falei em outros momentos, quanto mais a gente puder se aperfeiçoar, melhor vai ser a nossa volta, mais preparado a gente vai estar, com melhor condições você vai estar para poder oferecer um melhor serviço para o seu cliente, não é isso? Ricardinho, a gente já está com o Rafa por aí? Então tá bom. Não, como é que a gente faz? Ah, beleza. Tá, então agora eu tô procurando o Rafa para a gente poder iniciar o nosso bate-papo. Não tá aparecendo, hein? Não. Ah, ele tá aparecendo como solicitação aqui para mim. Aceitei já. Espera aí. Aqui. Pronto, já chamei o Rafa. O Rafa já deve estar se conectando. Chegou. Cheguei? Chegou, já está online com a gente. Boa, Vitão. Bem-vindo. Obrigado aí pelo carinho. Pena que a gente não pode fazer essa live ao vivo juntos, né? Queria muito estar junto com todo mundo aí, para poder fazer um bate-bola bem legal com a gente. A gente sabe que quem trabalha em salão é ruim para ficar em casa. A gente em casa esses dias aí tá sendo difícil. Então a iniciativa da Olenca é para a gente estar bombando nessas lives, passando pro pessoal dicas aí de tendências. Eu sei que já tiveram muitas. Ontem a Simone Santana estava ao vivo aí fazendo mechas, porque ela tá no salão dela, lá é mais fácil. Então a gente tem bastante dicas aí do pessoal, Rodolfo, a Flavinha já fez, a galera toda já fez bastante live aí, o Sintra. Eu quero depois vocês me falam sobre o áudio, tô de microfone aqui, vamos ver se vai melhorar. Se estiver cortando, o pessoal vai dando dicas aí, pra gente estar ajustando tudo certinho. Aqui para mim o áudio tá ótimo, Rafa. Tá chegando bem o áudio, sem corte, tá perfeito, tá bom? Show de bola. Como a tendência agora, a gente estava fazendo algo meio de corte, já tiveram bastante lives aí com dicas de mecha, tudo. Acredito que a gente vai voltar, tem o Marquinhos à noite, o Marco Sintra, que vai passar também uma parte de mechas aí, tendências. E a gente separou, eu ontem fiquei estudando bastante, assim, a gente tá de férias praticamente de salão, né? Então Férias bastante forçadas, tempo. né? Férias forçadas, né? Para tentar bastante conteúdo novo, até para as turnês que a gente já abriu. Pena que teve que parar essas turnês dos eventos. E separei bastante conteúdo de corte, que é o principal.
Bastante coisa legal para passar para vocês. Até deixei separado aqui no computador. Vamos ver se consigo virar a câmera aqui. Ó. Boa. Afasta só um pouquinho porque ficou fechado. Aí, beleza. E aí a gente vai estar falando. Eu separei algumas imagens. Como não vou conseguir fazer cabelo, uma pena. Então eu separei imagens para vocês, para dar dicas. O Vitão também vai me ajudar aí, dando dicas da parte de cor, de mechas, que isso também é bastante importante, que o casamento da cor com o corte é muito importante. Quando a gente fala em termos técnicos, é só cor, só mecha, só corte. Não, a gente tem que ter um casamento do cor, do corte, tudo isso é um significado. E principalmente a finalização, né, Vitão? Ah, com certeza. Eu sempre falo que é uma junção, né? Muitas vezes as pessoas perguntam o que eu gosto de fazer. E eu sempre falo que eu sou apaixonado por corte, né? Só que eu me especializei em colorimetria, porque ao longo dos anos, né, onde você vai estudando e você vai aprendendo, você descobre que assim, é muito bom cortar, mas corte sem cor fica sem graça. Então, às vezes você tem um corte incrível e não tem cor, então o corte fica sem graça. Aí depois o pessoal fala assim, legal, mas e aí? Eu falei, aí você tem que aprender a texturizar, porque se você não fizer uma boa textura, uma boa finalização, às vezes até um alisamento ou uma redução de volume para fazer com que esse corte fique mais bonito, você acaba comprometendo todos os serviços. Então, mesmo você sendo especialista em um assunto, você é obrigado a conhecer e dominar outros assuntos para que você possa oferecer um serviço ainda melhor, onde você faz um excelente corte, cria uma cor bonita e cria uma excelente textura até para poder valorizar a finalização. Então, a gente está falando rapidamente de 4 serviços que não vivem um sem o outro, não é isso? Não, com certeza. E fora que hoje a mulher ela não tem tempo. Então ela quer algo meio... Chega no salão, pelo menos lá com a gente, uma hora quer fazer, mexe a cor, luzes, hidratar e ir embora. Então, como a gente já Tudo numa sabe, visita só, né? numa visita só. Então a gente tenta programar sempre essa parte de casamento de cor com corte para não dar manutenção. Lógico, às vezes cobertura de branco é uma coisa que a gente vai falar também um pouco depois. É um pouco mais de manuseio, você tem que ficar um pouco mais atento, que é retoque um pouco mais frequente. Mas hoje os cortes dá para você se durar em torno de 2 a 3 a 4 meses, bem tranquilo. E essas tendências estão vindo bem legal. Eu sempre falo com relação ao corte, Rafa, que é o domínio do corte de cabelo, porque muitas vezes a gente vê a grande diferença entre um profissional excelente, um profissional que domina a arte de cortar cabelo, que é aquele cara que corta o cabelo e às vezes a cliente volta ali 1 mês, 2 meses depois e fala, nossa, meu cabelo ainda não perdeu o corte, ele só cresceu. Então a gente sabe que você fez um trabalho excelente quando você escuta esse feedback da cliente, onde ela diz para você, olha, só cresceu, ele ainda continua jeitoso, ele continua com caimento, não é aquele corte que você cortou e depois de 2 semanas o cabelo já começa a perder a forma, começa a perder o caimento. Então acho que Com essa certeza. é a parte importante do domínio de corte de cabelo, né? Não, com certeza. Então isso é muito importante, até essas imagens que eu separei, vai ter todos os perfis, tanto das tendências, que sempre são tendências, e os cabelos que nunca saem de moda, né? E Sim, querendo sim. ou não, tem anos e anos e anos, os cabelos que nunca saem de moda, e os que vêm em moda, saem de moda, volta, vai, vai. Então a gente vai A dar gente fala uma muito sobre releitura, né? Aquela coisa do vai e releitura. volta, né? Tem que sempre relembrar isso daí, porque às vezes muita gente fala, mas o cabelo saiu, sumiu, nunca mais voltou. Não, temos tendências que às vezes vêm mais forte, mas não deixa de vir. Até uma das coisas que a gente vai estar acrescentando muito aí é falar sobre o visagismo. Que muita gente fala assim, mas eu tenho o rosto bolachudo, tenho a cabeçona, tenho orelhão, tenho isso, tenho aquilo. Pode fazer isso? Não pode? E aí, como funciona? O Então a que gente vai pode, o que tentar não pode, o certo e o errado, dar né? bastante dicas aí, que às vezes muita gente tem dificuldade, tem sonho, às vezes, de ter um cabelo curto, mas fala, eu me acho feio, eu me acho que eu uso óculos. Então eu separei algumas imagens aí pra gente estar debatendo. E Legal. aí, quando você estiver pronto, a gente começa a dar essa dica pra galera aí, A né? hora que você quiser, estou à sua disposição, meu amigo. Você que manda aqui. Então vamos lá. Separei umas tendências de corte, que praticamente para 2020, que eu acho que vai ser bem bacana. Uma tendência que vai voltar é o Chanel. O Chanel estava lendo desde a época dos anos 90 até o 2000, foi bem forte o Chanel. Muita gente fala, mas e o long bob não é o Chanel? É o Chanel também. O long bob acaba sendo um Chanel alongado. A palavra bob, para quem não sabe, é um estilo de corte que na década de 60 veio muito forte e com o desfile que teve, todo mundo teve os cortes Chanel. E aí no Brasil pegou essa tendência de Chanel, 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 mas fora do Brasil, qualquer um que for buscar sobre referências, coloca Bob, Bob's Hair.
Aí tem os small bob, long bob, medium bob, short bob. Tem diversos tipos de Chanel, que é na linguagem, que ajuda bastante nesse sentido. E a volta dos cabelos Chanéis desse ano são as bases retas. Oi, já desliguei. Principalmente, ó, bases mais retinhas, que a gente vai estar falando, separei referências. E o que muda do long bob? Essa é a grande pergunta que me fazem da tendência. O que mudou bastante dessa tendência do long bob foi o quê? A parte do pescoço. Esses cortes praticamente Chanel, eles vão da parte do pescoço até um pouquinho mais curto. Então, para pessoas que gostam dos efeitos mais curtos, eu dou sempre essa referência de Chanel mais curto. Quando a gente brinca em long bob, que eu vou mostrar também, que é um dos mais pedidos, ainda não saiu da coleção, mas os bobs são fantásticos, é uma tendência que tem subido muito aí, as famosas têm aderido bastante, então eu separei essas imagens para vocês. E o que muda muito, Vitor, que eu percebi, a brincadeira com os cabelos. Muita gente fala, Rafael, mas esses cabelos são muito parecidos, o que muda o efeito de finalização? A finalização é muito importante para a parte do corte também, até nessas 3 referências aqui que eu separei primeiro, ó, esse já é um efeito um pouco mais levemente modelado na parte das pontas, um efeito mais reto, totalmente reto na parte da nuca, e esse é um efeito totalmente mais messy, mais amassado, que dá para você fazer com finalização. E outras referências, pode falar então. Tem uma coisa legal que eu sempre falo, né? Eu até estava assistindo a live do Sintra quando ele falou um pouco sobre tendências, que é a mulher brasileira começar a ter coragem de cortar o cabelo, né? Porque a gente acaba tendo as oportunidades, né? Eu já tive a oportunidade de participar de cursos internacionais, de estar com cabeleireiros estrangeiros, e é até engraçado que assim as referências que o brasileiro tem e o estrangeiro tem em comprimento de cabelo são diferentes. Porque para a mulher brasileira o cabelo só é comprido depois que ele passou muito dos ombros. E para o gringo não, na altura do ombro, para ele já chama de... Já é comprido. E agora o que a gente vê é que a mulher brasileira está começando a tomar coragem em encurtar mais o comprimento do cabelo. Você acha que isso tem uma relação direta com tanto a questão do empoderamento feminino quanto também da praticidade? Eu acredito muito nisso, então. Eu acho que as mulheres têm ganhado muito o mercado, não só na parte de trabalho, mas o mercado mesmo em si. E cabelos mais curtos, eles postam mais poder para a mulher. Então isso já é uma confirmação que já tivemos. Você vê figuras públicas, feminismo, essa parte mais, mulheres mais poderosas, estão com cabelos mais curtos, mais ousados. E eu acho isso legal. E a brasileira ainda tem um pouco de receio de cortar cabelo. Essa é a grande verdade. Ainda tem medo, né? Tem medo, é o apego ainda por aquele cabelo, cabelão, dorme abraçada com o cabelo. E já até é engraçado que hoje as tendências das mulheres, as meninas, entre uma faixa etária de 25, de 18 até 25 anos, têm cortado mais cabelo curto do que as mulheres entre 25 a 40. Aí você fala, por quê? Que era uma faixa de mulheres que cultivavam o cabelo longo, né? A mulher começava a cortar o cabelo à medida que ela ia envelhecendo. Agora ela está entendendo que ela mais nova, ela pode... Mais nova, ela pode estar com o cabelo mais curto. Até vou terminar de mostrar essas referências do Chanel, ó, em termos de finalização. Ó, como esse efeito já é um pouco mais amassadinho, com mais cacheado, efeito mais lisinho. Então a brincadeira do Chanel, que vem dessa tendência, são bases, ó, na altura, principalmente aqui na altura do pescoço. Sempre tendo essa medida, podendo se alongar um pouquinho, pode, mas sempre com esses efeitos. Pode ter um leve bico? Também pode. Esse uma das dicas... que você tá mostrando, ele tem até algumas camadas, né, Rafa? Isso, até que eu ia falar agora. Camadas para poder criar um contorno, né, na caixa craniana, né? Isso, até que eu ia falar agora, Vitor. Na parte nossa, entre cabeleireiros, funciona muito entre material de trabalho. Efeitos para cabelos curtos, muita gente fala, mas como fazer um efeito de cabelo curto? Fica muito volumoso. Eu faço esse tipo de cabelo e ele fica armado. Eu tenho muito cabelo, posso ter esse efeito, posso não ter? Isso é o que muita gente me pergunta sobre essas tendências, principalmente de cabelo curto, que a brasileira tem esse grande problema do quê? De volume. Então, uma das dicas que eu vou acabar agregando nessa parte são os materiais de trabalho nosso. Um exemplo, a navalha ajuda bastante a redução de volume. Esses efeitos, principalmente, ó, de pontinhas, efeitos que vem todo riscadinho, rasgadinho, isso é feito com navalha. Dá para ser feito com tesoura? Dá para ser feito com tesoura também.
mas a navalha deixa um efeito mais despojado. E a Então, navalha tem a sequências questão da de... praticidade, né? A navalha é mais rápido de você fazer o efeito, né? Isso. Então, para deixar esses efeitos, principalmente com pontinhas, efeitos visuais, ó, que você vê pontas, isso acaba sendo bem bacana com a navalha. Efeito já mais base reta, eu já gosto de fazer numa base um pouco mais o quê? Totalmente na tesoura. Faz na tesoura, seca bonitinho, depois vem fazendo todo o desenho. E finalização é o mais importante. Até na nossa outra sequência que eu preparei, tá, tirando a parte já do Chanel, que para mim eu acho que vai ser a tendência mais forte e tem crescido muito até em pesquisas do Google. Você coloca no Google hoje o índice de pesquisa de pessoas procurando é esse nome aqui, ó. Corte de cabelo curto. Curto, né? Os É o que... Pixel Cut está sendo muito pedido hoje pelas brasileiras. As mulheres têm usando muito. Vou mostrar as referências aí que eu tenho, os estilos. E até muita gente fala, mas posso ter cabelo assim? Não posso? Pode, gente. Tem muita gente que tem o sonho de ter cabelo curto e eu acho isso muito legal. As mulheres, quando querem usar, já vai para os curtinhos, já vê praticidade. E é uma das coisas que a gente tem falado muito na parte do dia a dia. Às vezes Sim. uma mulher que fala assim, eu tenho que levar o filho na escola, que hoje as mães são mãe turista, né? Tem que levar o filho na escola, busca e vai aqui, vai dentista e vai, faz compra. Então essa linhagem, quando a gente costuma falar de ter praticidade, os cabelos curtos e médios são os perfeitos. E aí entra Práticos, você lava todo dia. E aí entra um assunto que é bem interessante, que é a questão relacionada ao visagismo, né? Porque muitas pessoas falam Isso, de visagismo, mas pensam só visagismo, forma de rosto e forma de cabelo. Mas o visagismo ele vai colocar diversas questões dentro disso, né? Então, eu sempre falo que a questão do visagismo você tem que relacionar as linhas agudas do rosto. Então, pode ou não pode? A questão não é pode ou não pode, a questão é como será feito. Então, por exemplo, não adianta você ter uma forma de rosto quadrado e querer fazer um Chanel na linha do maxilar. Isso vai gerar um desconforto. Você vai ter que fazer esse Chanel que ele passe dessa linha. A mesma coisa vai ser no Pixie ou em qualquer outro corte, não é isso? com certeza. E uma das coisas que tem que sempre fazer, dica para cabeleireiros, é tentar valorizar o que a cliente quer. Então tem muita gente que às vezes fala assim, mas eu tenho uma orelha de abano. Posso ter um cabelo curto? Não vai realçar? Tem como você fazer. Pega essa praticidade, praticamente, deixa alguns fios em cima da orelha, cobre um pouco, disfarça, dá efeitos. Até tem alguns exemplos aqui, ó. Lógico que esses exemplos nossos não tem, mas aqui são os efeitos de finalização, que eu vou falar daqui a pouco. Mas deixa fiozinhos, ó. Deixa fios mais próximos da orelha, Metade da orelha cobrindo alguns coberta nesse caso, né? efeitos. Cobre. Então tem como você disfarçar. Mas essa parte, principalmente, quando o Victor falou, principalmente dos rostos quadrados, a gente tem que tomar só muito cuidado. Por quê? Para não realçar o maxilar. Então, pessoas que às vezes têm o rosto mais quadradão, deixe fios mais alongados, principalmente próximo da costeleta, para remodelar a parte do rosto. Para dar um efeito mais de afinar o rosto, principalmente dessas clientes que sentem, eu tenho rostão, tenho rostão. Deixe fiozinhos marcando aqui mais o rosto, pode deixar um pouquinho mais alongado, pode deixar uma nuca um pouco mais batida, para arrepiar, deixar mais para trás, mas deixando um aspecto mais natural no dia a dia. E essas Uma coisa que eu referências, ó, aprendi, Rafa, uma coisa que eu aprendi sobre corte de cabelo, até uma relação simplificada de visagismo, ela diz o seguinte, que a gente precisa entender rosto e corte como formas. Então, o rosto é uma forma e o corte é uma forma. A gente entende como forma geométrica, foi assim que eu aprendi. E o que você tem que fazer? É sobrepor uma forma geométrica sobre a outra para criar suavidade e não para criar uma linha marcada. Então, não adianta você colocar uma forma que vai ressaltar outra forma. Você tem que colocar uma forma que vai suavizar outra forma. Isso com independente do certeza. corte. São linhas, né, que a gente fala. Até uma das coisas que eu separei aqui, essa foto, ó. Pessoas que usam óculos podem ter cabelos curtos? Podem. Claro, né? Sempre vai um efeito de estilo. Você vê que ela tem uma orelha um pouco mais bonitinha, não é nada que vai exagerar, então talvez pode descobrir. Mas efeitos, principalmente nos óculos, ó. Você nunca pode tampar totalmente o semblante da pessoa. Quando você tampa o semblante da pessoa, ó, não sei se dá para enxergar muito bem, Sim, você sim. acaba encolhendo o rostinho dela. Então sempre pode deixar um efeito de franjão, deixa pontas mais desfiadas na parte da franja para valorizar. Sempre temos que mostrar esses efeitos. Principalmente, ela tem um efeito no rosto um pouco mais quadrado,
e usa óculos, que são duas coisas que muita gente fala, mas eu uso óculos sem rosto quadrado. Posso ter cabelo curto? Pode. Sempre realçando, como o Vitor falou. Essa parte de simetria, de valorizar, aonde colocar cada fio, isso é muito importante. E você vê que é interessante a composição geral. Você vê, ela tem um formato de rosto, ela já colocou um óculos para poder suavizar o formato de rosto e o corte de cabelo finalizou o casamento. Então, quer dizer, você consegue juntar todos os elementos que talvez seriam contraditórios e consegue criar uma harmonia. Então, é exatamente aquele lance de você criar suavidade de formas, né? Uma forma sobre a outra, suavizando todas elas, né? Com certeza. E principalmente uma das coisas que eu acho muito legal na parte dos cabelos mais curtos, a parte de ousar. No caso, esse é um cabelo já um efeito de um undercut do lado. É um efeito mais raspado, ó. Pega um efeito mais raspadão e em cima mais amassadão, fica até um pouco mais comprido. Ou como efeitos de nuquinha. Com pessoas que não querem deixar às vezes muito curto, ó. Você consegue ter efeitos de pontinhas, ó, mais alongadas. A nuca para não ficar tão batidinha. Que eu acho que é isso que é o que diferencia os cortes masculinos dos cortes femininos. Muita gente fala, mas cabelo curto, aquele Joãozinho, quadradão. Beleza, mas você tem que ter fios. Então, principalmente efeitos de costeleta, nuca, sempre tem que deixar fios mais marcantes para poder ter esse efeito diferencial. De um efeito, por mais que você fale, Rafael, mas aqui você falou um efeito de um undercut. Mas o outro lado dela, com certeza vai ter um efeito mais amassadinho. Em cima tem um efeito de um franjão. Então dá para você brincar de diversas formas sem atrapalhar o dia a dia dela. E o legal desse cabelo, Rafa, que eu achei bem interessante, é você mostrar um tipo de cabelo mais ondulado, um tipo de cabelo mais volumoso, um tipo de cabelo que não é um cabelo convencional, né? Porque todo mundo fala assim, fica muito legal no cabelo lisinho. E no cabelo volumoso, onde tem muito cabelo? Naquela que está do lado do cabelo raspado, você tem um cabelo que ele parece ser um cabelo mais grosso, um cabelo mais ondulado. Isso. Né? Mas aqui é um cabelo mais... E pode ser feito também, né? Com certeza, aqui é um cabelão mais cheio, tem bastante cabelo. Essa referência aqui, já é um cabelo já um pouco, ele não é totalmente liso, é um cabelo mais cacheado. Então você tem essa brincadeira. E uma das coisas que eu acho muito legal dos cabelos curtos, eu acho que isso é a praticidade do dia a dia. Você pode lavar todo dia, se modelar, pode um dia usar amassado, um dia usar mais modeladinho. Quero fazer escova para uma festa, os acessórios. Não sei se vocês repararam, mas em todos os cabelos curtos, ó, você acaba ganhando efeitos de acessórios. Um brinco mais ousado, um brinco mais brincadeirinha, um brinco com alargador. Então você tem uma brincadeira, ó, mais delicadinhos. Então, de todas as formas, você acaba usando um pouco mais na parte dos cabelos curtos. E a pomada... Sei a galera que está assistindo a gente, Rafa, se eles já passaram por essa experiência, mas eu já passei bastante, né, com muitos anos de profissão. Passei pela experiência de pegar uma cliente que tinha cabelo longo e tinha medo de cortar o cabelo curto, e um dia ela tomou coragem, foi lá, cortou o cabelo curto, e essa cliente que cortou o cabelo curto, se encontrou o cabelo curto e falou, nunca mais eu quero cabelo longo. É a melhor coisa da vida, eu devia ter feito isso há 10 anos atrás. Então, quer dizer, com certeza. Muitas vezes... O problema da cliente não cortar o cabelo curto nem é dela, é o próprio cabeleireiro que acaba passando insegurança para ela. Então, acho que o cabeleireiro precisa ter um pouco mais de segurança para poder passar essa ideia para ela. Né? Até a gente brinca muito que, assim, a parte ruim do cabelo curto é isso, que é viciante. Uma vez que você corta, você cortou uma vez, você vai ver a praticidade e acaba sendo muito prático pro dia a dia. Quem tem cabelo curto sabe disso, que é prático pro dia a dia. Mas o grande problema que a gente tem ainda, Vitão, na nossa profissão é que muitos cabeleireiros não sabem também cortar cabelo muito curto. Então, às vezes, acaba vendendo para uma cliente um cabelo mais médio, um cabelo mais um Chanel, algo desse sentido, por talvez não saber fazer. Ou achar que, você tem isso, até bota trauma na cliente. Fala, você não pode ter o cabelo curto, porque seu cabelo vai armar, vai te dar trabalho. Mas eu quero. Então, às vezes, a pessoa fica meio que intrigada um pouco nisso daí. Até essa dica a gente fala sempre muito, ensinar a cliente a finalizar o cabelo, principalmente os cabelos curtos. Eu costumo explicar para todas as minhas clientes, ensino elas a praticamente arrumar no dia a dia, como secar, como passar uma boa pomada. Eu sempre indico uma pomadinha sequinha para ela, até a nossa da Happy End a gente acaba indicando. Eu só não estou aqui porque eu estou no salão, mas depois se tiver uma aí para mostrar pro pessoal, que eu tô vendo que você tem um monte de produto aí atrás, ó. Então, cara, eu aqui na minha mão eu não tenho a pomada da Happy End, eu tenho a pomada da Men's, né? Que também é uma pomada seca, que pode ser utilizada. Eu sempre recomendo o uso da pomada junto com o óleo.
Então, quando você coloca um pouquinho da pomada e um pouquinho do óleo, você acaba conseguindo uma finalização bem interessante. E o legal do cabelo curto, onde você está falando da praticidade da cliente dentro de casa. Ela tanto pode finalizar o cabelo normal, natural, como ela pode pegar uma escova, raquete, um secador, dar uma Totalmente. ajeitada no cabelo ali e finaliza. Então, isso é bem interessante, né? Acaba Isso é sendo muito interessante. prático. Eu gosto de explicar bastante para cliente por conta disso. Passa a mão, seca tudo com a mão, passou, secou, paga a pomadinha, amassa e vai brincando, sente o cabelo. Até tem muita gente que às vezes vai, primeira vez que vai ter contato com o cabelo, faz assim, ó. Aí você fala, não, Tem medo de pega no cabelo, desmanchar, né? pega, que tem medo de desmanchar. Então, depois do momento que Deixa você eu pegar começa a a pomadinha pegar, aqui pra gente ver. tá bom. Enquanto você consegue brincar, vai pegando, vai mexendo, isso acaba ajudando bastante você se usar o cabelo. Que aí você sabe se coordenar num dia que fala assim, ó, pomadinha, essa é da linha masculina, da Men's Care. Temos também da linha feminina, que é da Happy End. Depois, qualquer coisa eu posso, se vocês quiserem, eu posto para vocês, para mostrar. Eu vou ver, eu acho que eu tenho um catálogo aqui perto, eu já Se vou tiver um pegar catálogo, ele e é aí para eu já você mostrar mostro pra para. galera. Só um minutinho, já pego, já mostro pro pessoal. E aí acaba tendo muito isso, essa parte de finalização. Isso é muito importante. A mulher começa a usar, começa a brincar com o cabelo, nunca mais quer deixar o cabelo crescer. Então essa é uma das dicas aí para quem quer mudar. Procure um bom profissional sempre. Até indico assim, temos hoje bastante profissionais bons pelo Brasil. Não é só em São Paulo mais. Muita gente fala, ah, só São Paulo tem cabeleireiro. Não. Muita gente hoje com talento fora de São Paulo, Brasil inteiro, no mundo. Então eu acredito que hoje dá pra você tá procurando, principalmente você que quer mudar, tá procurando um cabeleireiro legal e para estar mudando no dia a dia. Conseguiu Ó, tá achar, aqui, Vitor? ó. Aí, ó. Pomada da A linha Happy pomadinha da End, Happy End. E outro tá? que eu Pomada gosto muito, de toque seco, principalmente para quem tem incrível. os cabelos cacheados, ó, do lado aí, ó, Secret Aqui Cool. do lado. Não tem Para por que cabelos, fazer, de repente, um cabelo curto num cabelo cacheado e não ter acessório para isso. Tá aí o acessório, ó, esse tá? cabelo aqui é um cabelo bem legal para poder fazer esses efeitos, ó. O Secret Cool. Amassar, seca ele inteiro, dá uma passadinha, deixa secar natural com o difusor. Então a brincadeira que você acaba tendo com os cortes de cabelo curto são praticamente infinitos. Ó, e E aí aqui, o ó, olhinho, ó. o óleo, né? A Roberta, que é a nossa técnica também, que vem participando das lives com a gente, ela tem cabelo bem cacheado, né? E ela sempre fala que ela gosta de fazer uma associação do Secret com o óleo na hora de fazer a finalização. Então, assim, para cabelo cacheado é incrível, porque acaba criando textura, cria uma forma, uma fixação no cabelo e ainda continua com efeito de hidratação e de proteção térmica, as propriedades que o óleo tem para oferecer, né? Então é bem interessante. Ah, com certeza. Até o pessoal que tiver dúvida, a gente restringiu agora um pouquinho dos comentários, mas depois a gente vai abrir para vocês aí, quem tiver uma dúvida, tiver alguma pergunta sobre os cortes, a gente vai abrir um leque aí para vocês conseguirem fazer perguntas também, tá bom? Rafa, vamos falar um pouquinho sobre as cores desses tipos de cabelo, né? Porque a gente está falando de cabelo curto. A próxima Isso que eu ia etapa é a gente falar falar dos cabelos agora. maiores. Então a gente vai começar a falar um pouquinho sobre cabelos curtos, pode ser? Vamos falar, aí já pulo depois para o outro. Mas Beleza. como você tem visto, ó, praticamente eu puxei também umas referências, ó, de cabelos com mechas. Uma das coisas que eu acho bem legal para os cabelos curtos é você ter um fundo, ó, principalmente natural, com efeitos de iluminações, ou um efeito natural, para quem gosta. Quem gosta praticamente de pintar todo o cabelo também, é uma referência aí de um cabelo totalmente de acordo com a sobrancelha, você brincar. Eu acho que isso é muito importante, né, Vitão? Você brincar com as cores de acordo com também a pele, né? Isso é muito importante, né? Com certeza. É aquilo que a gente falou no começo, né? Muitas vezes você faz um corte super bonito e às vezes o corte pode ficar apagado porque você não tem cor para associar o corte. Então, assim, é bonito um cabelo nesse estilo, no estilo pixie, sem cor, mas também é bonito um cabelo com essa ideia com cor. Você vê tanto os cabelos naturais tão bonitos, quanto esse cabelo longo é extremamente bonito. Esse fundo mais escuro, essas mechas bem claras, né? Na nossa visão, eu pelo menos quando eu olho para um cabelo desse, eu já consigo identificar aí duas ou três cores diferentes, porque aí você cria uma composição de cor. É um cabelo muito mais rápido, muito mais prático de você fazer dentro do salão, onde você cria um efeito que vende o teu trabalho como colorista, mas de forma muito mais rápida, que te propicia atender mais clientes durante o dia, né, Rafa? Não, com certeza. Acho que a gente tem que também praticidade para cliente também, né? Então, às vezes, quando a gente fala em termos de entre cor e corte, muita gente fala, ah, mas eu vou fazer aquela cliente virar escrava. Eu não acho que isso é necessário. Eu acho que, até pelo contrário, hoje a cliente ela tem que ter muito tempo, como a gente tem falado muito. Então, eu acho que você vender algo que vai casar com o corte, eu acho que é bacana. Até você está vendo que esse estilo é um estilo do cabelo totalmente negro,
natural e um efeito bem parecido, ó, já com mechas. Então acho que dá para você brincar, dá para você estar fazendo mecha em cabelos curtos, que muita gente tem essa, mas pode, pode. Ou como também pode colorir. Eu acho isso muito bacana, ó. O efeito de um cabelo totalmente colorido. Pode ser feito mais no fundo, com mechas também por cima. Então a criatividade, eu acho que vem de cada cabeleireiro e eu acho que acaba sendo uma diversão bacana na nossa parte. Até dentro disso que você está falando, né, dessa ideia de cores, eu andei pesquisando algumas tendências, né? E como a gente tinha conversado mais cedo, a nossa grande ideia era tornar um bate-papo bem comercial. Então é legal a gente poder falar para os nossos amigos cabeleireiros que estão nos assistindo, para os clientes final que estão nos assistindo, entenderem um pouco sobre essas referências relacionadas a essa tendência de cor, né? Porque quando a gente fala tecnicamente, eu sempre separo a ideia técnica e a ideia comercial. Tecnicamente, você precisa conhecer a descrição da cor. Comercialmente, eu preciso conhecer quem é a cor. Então, de repente, a cliente chega e fala um nome de cor para você e você não conhece a referência, não conhece como criar aquela cor, você acaba ficando vendido, porque você não entrega para ela o que ela precisa. Então, eu fiz uma pesquisa aqui sobre algumas cores, até usando o exemplo que você deu da moça de óculos, né, que ela está com o cabelo avermelhado. Tem uma referência que o pessoal usa muito, chamado Cherry Blonde, né? Então, se a gente fosse fazer uma tradução literal, seria um louro cereja. Só que aí eu fui entender o que é o Cherry Blonde dentro do nosso segmento. Esse Cherry Blonde, ele traz umas referências interessantes, porque ele fala de um louro rosé, né? Então ele pode vir com uma ideia de um louro rosé, que para o brasileiro ainda é um pouco resistente, a mulher brasileira e o cabeleireiro brasileiro ainda não tem essa ideia de trabalhar com esse louro rosé, mas é uma cor extremamente bonita, né? Onde você trabalha com um tom muito claro, com uma pitadinha suave de vermelho e cria aquele efeito rosé suave. É lindíssimo, é belíssimo. Para um cabelo curto é legal porque ele vai sair rápido. Então você não vai ficar preso com aquela cor durante muito tempo. Então eu falo que é uma tendência interessante para você trabalhar com cabelo curto. Uma outra que eu escuto falar bastante, né? Os estrangeiros falam bastante, é uma ideia do Strawberry Blonde, que seria uma tradução literal, um louro morango, né? Que é aquele vermelho, ou aquele vermelho acobreado, que também é muito bonito e é bastante interessante. Tem bastante cor bacana. São nomes comerciais interessantes, mas que eu falo que assim, tecnicamente, pra gente precisa saber do nome da cor, não importa. Mas eu preciso saber de onde vem a referência e o que a referência traduz, né? Até dentro do Cherry Blonde, que foi o primeiro que eu falei, ele também fala sobre os tons de louros acobreados. Então, ele tanto pode ser um louro acobreado em altura de tom 7, como ele pode ser em altura de tom 8 e até mesmo 9, porque aí você cria um efeito levemente acobreado. Então, tanto ele pode ser rosé, como ele pode ser um louro cobre, né? E aí você tem a ideia e a informação comercial de como é que funcionam essas brincadeiras. Não, com certeza. Eu lembro quando eu até refrescou a memória agora. Eu lembro quando eu estava morando na Espanha, eu fui estudar cabelo lá, e eu estava andando na rua assim aleatório, e aí eu vi uma menina com um estilo totalmente bonito e tal. Falei, nossa, que bonita essa menina, com estilo, com roupa, o cabelo, tudo. E na época tava bombando lá os cabelos mais com efeito roxo e azul. Eram loiras com mechas azul, muito lindo. E aí eu andei assim, tipo, as 2, 3 quadras, eu vi uma menina igual. Aí eu comecei a andar, perceber, um monte de pessoas com o mesmo look, roupa, cabelo, tudo estilo. E aí uma coisa que eu comecei a perceber que na Europa em si, eles acabam pegando muito essas referências de moda, de tendência mesmo. Então eles pegam o que saiu no desfile do Milan Fashion Week, enfim, qualquer referência e usa. Nós temos que adaptar. Pelo que você falou, as brasileiras ainda são um pouco inseguras, principalmente não vai chegar uma mulher, chega, quero pintar um rosa. A pessoa fica até meio assim, vamos fazer um rosa? Mas eu não trabalho, sou, sei lá, enfim, vou colocar um rosa no meu cabelo? Então essa resistência ainda temos. Então, tem mudado muito o perfil? Tem. Então, até para isso, acho que é legal essas referências de cores. Os nomes eu acho super bacana. Temos que estar sempre antenados e fazer adaptação, como você falou. Às vezes uma mulher que quer um cabelo vermelho ou um rosa, você pode vender um cobre, você pode vender um marrom com mecha, você pode brincar de uma forma diferente. Que eu acho isso muito legal. As suavidades em cima dos tons claros, né? Porque se de repente você pegar um efeito não rosa, mas um efeito rosé, então você pega aquele vermelho, aquele louro claro com uma nuance levemente rosada, ele até fica chique, né? Então acaba ficando bem interessante, porque é o que eu falo, é a adaptação da ousadia estrangeira para o dia a dia da mulher brasileira, né? Porque o brasileiro ainda não está bem preparado para
para essas mudanças radicais, para essas cores tão fortes, até por uma questão de manutenção também e uma ideia comercial, porque às vezes não é tão fácil de tirar, então você tem que criar uma adaptação, mas tem que estar antenado àquilo a tendência está falando. Tanto que quando eu fui fazer essa pesquisa, né, surge o nome, aí eu encontro o nome e eu vou entender o que o nome está querendo me dizer. Então, Cherry Blonde, pô, Cherry Blonde é cereja, seria um louro cereja, mas só cereja? Aí eu comecei a ver as variáveis. Aí dentro das variáveis aparece um louro rosé, que é um louro bem claro, com rosa bem suave. Aparece um louro acobreado, que pode ser um louro mais Os suave. bronze estão se usando bastante também. Né? Então aí você começa a aparecer as referências. Aí Strawberry Blonde, caramba, poxa, que nome legal, mas o que é? Louro morango. Mas peraí, morango é um vermelho muito forte. O que dá para fazer dentro desse morango? Aí você já começa a brincar, cria um fundo, uma sala, com umas mechas para criar uma textura, porque eu sempre falo que, por incrível que pareça, a cor é capaz de gerar textura também, né? Então, às vezes você olha para o cabelo e a cor do cabelo gera uma textura. Então, é interessante isso. Até uma das pesquisas que a gente vai falar sobre cor mais para frente, eu vou falar sobre isso. De uma cor, né, uma tendência de cor inspirada em um tecido específico. Então, é bem interessante a gente pensar nisso aí. Então, eu gosto, é uma coisa que eu gosto, porque eu falo, eu sou apaixonado por cor, sou estudioso do assunto, e a minha obrigação é estar atento a isso. Até para a gente poder diversificar o material de cursos que a gente tem, né? Porque o curso ele pode ser dentro do mesmo tema, mas ele tem que girar com um assunto diversificado para poder criar interesse das pessoas, né? Não, com certeza. E para quem está chegando agora, não sei se tem bastante gente entrando ainda aí, a gente está falando sobre tendências aí 2020 de corte, falamos já sobre os Chanéis, né, os Bob, falamos sobre os Pixel agora, e agora eu vou entrar numa tendência que já faz uns anos que está, e eu acho que é a primeira etapa de quem está cabeluda e quer mudar para essa etapa, que são os Long Bob. Long Bob. Long Bob praticamente são os mais pedidos aí dos últimos tempos. O que vem mudado muito nessas tendências do Long Bob, que eu acho que isso acaba sendo bem legal, são as adaptações. Até tem gente que gosta com bico, gosta sem bico, frente reta, repicado, e vem uma tendência muito grande de deixa com bico, tira o bico e deixa sem, blá, 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 e essa brincadeira. E tem se adaptado muito, até separei bastante referências aí dos long bobs, que eu acho que é legal, principalmente com efeitos que eu acho que estão se usando muito hoje, com franjas, que eu acho isso muito legal. Quem gosta do convencional, do retinho, com as pontinhas levemente, o efeito de um franjão, que eu acho que essa leveza tem feito muita diferença hoje. Cacheados, dá para fazer também. Muita gente fala que posso fazer o efeito do long bob cacheado? Fica show. As mulheres têm se adaptado muito nos cabelos cacheados. Efeitos mais espojados, base mais reta, ou do efeito praticamente totalmente retão, e aí vai de finalização. Então esses efeitos eu achei bem legal. Gosto muito dos efeitos do long bob. Até uma das principais características do long bob veio na diferença da mulher querer mudar. Muita gente fala, onde que surgiu esse long bob? Por que as mulheres têm cortado muito long bob? Porque quando uma pessoa se olha no espelho, ela vê o fio reto aqui na frente, e isso dá para ela a impressão de cabelão. Então quando você tem aquele efeito totalmente compridão, se tiver o cabelo na altura da boca, para baixo do queixo, tá comprido. Atrás, se você raspar, você não vai nem enxergar. Então esse efeito do long bob, quando veio com bico, foi o quê? Tirar excesso de cabelo atrás do comprido, e a mulher, quando se olhar no espelho, não vê que o cabelo tá curto. E aí veio as adaptações. Aí depois tirou o bico, deixou a base reta, totalmente quadradão. Aí depois veio o efeito dos repicados, dos desconectados. E agora vem esse efeito de efeitos com franjão, efeitinho com franja. Dá para você brincar de todas as formas, com os cabelos cacheados, que eu acho que é muito legal. E a adaptação que eu acho que acaba sendo muito bacana, Vitor, é o quê? A brincadeira dos cortes com as cores, de novo. Quando a gente fala em tendência corte com cor, tem efeitos de só pontinhas mais clara, tem efeito desde a raiz, você tem praticamente um clareamento mais global, tem efeitos tanto para as cacheadas também de iluminação, um efeito totalmente blonde, e um efeito praticamente mais aceso na parte das pontas. Então a brincadeira com os cabelos, que eu acho que hoje os long bob, ele vem muito nessa brincadeira de você conseguir brincar com cor. Então muita gente fala assim, mas eu gosto de prender. Pode? Pode, você tem o cabelo livre para prender. Eu quero fazer uma trança para uma festa. Pode. Quero fazer, por isso que veio essa novidade dos últimos
praticamente 5, 6 anos aí, o long bob veio o cabelo que mais tem sido destaque, nos tanto de referências, artista, cinema, todo mundo tem adaptado muito aos cabelos long bob pela praticidade, que tem a praticidade do cabelo curto, de você poder lavar todos os dias, e a praticidade do cabelo longo de prender. Porque quando tá Sim. sujo, você vai lá e prende. Nós não temos muito cabelo, né? Então a gente não tem Não, muito o a que gente não tem fazer. esse problema. Toda hora lava. E é Mas, interessante, Rafa, até para o pessoal que está passando por aqui agora, né? Porque a gente sabe que as lives elas são muito rotativas. A ideia do long bob, né? O long bob ele é derivado do bob, né? Para quem não conhece a história, que nem você falou antes, o bob na realidade ele é o que nós no Brasil conhecemos como Chanel. Eu falo que no mundo inteiro, se você falar Chanel, todo mundo acha que é uma marca, né? Bob é o corte que a gente conhece como Chanel, né? E o long bob é a variação do Chanel alongado, né? Que ele pode vir na altura do ombro ou um pouquinho mais curto que o ombro. Então, essa é a ideia do long bob em geral. E aí criam as texturas e as cores, né? aí é brincadeira, eu acho que a finalização, hoje as mulheres têm se virado muito, até pela praticidade e falta de tempo, elas têm se virado muito. Eu vejo muitas clientes que fazem looks legais, muitas pessoas que fazem cabelo e falam, nossa, onde você fez? Foi no salão? Não, fiz em casa, olha que legal, fez o babyliss, pomada, amassou. Hoje os recursos também de produtos que a gente tem acabam ajudando as pessoas em casa. Sim. Até depois eu queria até que você mostrasse daquela listinha lá, nossa, tem o spray, que principalmente para dar estrutura, que eu acho muito legal nesses efeitos, em parte principalmente de finalização, ó. Quando a gente fala em dar estrutura pro fio, ó, para dar volume, temos que usar o spray Happy End, que ajuda bastante nessa parte de dar estrutura. Isso eu acho que é bem legal para dar estrutura. Pode ser finalizado com pomada, isso também é muito importante. E para mim, o mais importante desses produtos que você está mostrando aí, Victor, é o CC Cream. Principalmente hoje É o Coringão, né, cara? as mulheradas estão gostando muito de fazer efeitos com babyliss, efeitos torcidinhos, efeitos amassados. Então a gente tem que ter uma proteção térmica, que é esse Happy End. É o nosso CC Cream, ele é um 3 em 1. Ele tem diversos benefícios, e um dos benefícios que eu gosto muito para dele é o quê? Essa parte de proteção na hora de secar o cabelo. Então você tem uma proteção para secar, você tem uma proteção para escovar, pode fazer o babyliss aí tranquilo, que isso acaba sendo bem bacana nessa parte, né? Legal, é bem interessante. Rafa, vamos falar um pouquinho sobre cor, até para a gente abrir uns minutinhos finais, que a gente está indo para o final da nossa primeira hora de live. Então a gente fala um pouquinho sobre as cores desses cabelos que a gente falou e abre para algumas perguntas para a gente abrir a segunda hora de live. Vamos falar um pouquinho sobre Show! cor? Vou fazer só mostrar então só o finalzinho, Beleza. que eu separei também. Eu acho que os cabelos que nunca saem de moda, que são os cabelos médios e longos. Esses daí que são praticamente os médios, a gente costuma recomendar que são na altura dos seios. Isso acaba sendo ou base mais reta, ou totalmente no base mais repicadas. Aí tem diversas variedades, eu acabei separando, ó. Todos na altura do seio, que eu acho que acaba sendo bem legal, ó. Tanto mais repicadão, com frente mais curta, com efeito de adaptação. E aí vem também as brincadeiras das cores, que eu acho que acaba tendo essa brincadeira que a gente vai estar acabando falando um pouco sobre isso. E o efeito para os longos, principalmente que eu gosto muito de referência, que são os abaixo dos seios. Que aí, principalmente aquela mulher que não gosta de ter praticamente, não gosta de cortar cabelo, que tem muitas, mas eu acho que hoje a versão dos cabelos mais alongados, principalmente os longos mesmo, ó, de ter uma base um pouco mais reta para encher principalmente a base, eu acho que isso é muito importante. Porque hoje eu tenho conversado muito com clientes, médicas, pessoal, e muitas mulheres hoje têm perdendo bastante cabelo. Então essa parte de queda feminina tem sido muito... agravou muito no Brasil, acho que nos últimos 3, 4 anos. Então muitas mulheres que tinham cabelão começaram a cortar cabelo mais curto por causa daquelas pontas ralas. E às vezes também o estilo de corte ajuda muito isso, Vitor, quando a gente fala em termos corte, né? Quando a gente fala em não repicar muito, que quando você repica, você faz o quê? Cria muitas camadas na parte de cima e acaba afinando a parte das pontas. Então manter uma base um pouco mais reta acaba ajudando o quê? A encher principalmente essa parte das pontas. A gente fala daquela base mais sólida, né, Rafa? Mais sólida. Um pouco mais de volume. E até muita gente fala, mas eu tenho muito cabelo, não vai armar? Aí vem as outras técnicas, vem os desfiados, desconectados, que é onde você faz todo o manuseio dessa parte do cabelo, onde você consegue tirar volume, ganhar volume, dar leveza. Aquela mulher que tem pouco cabelo, você dá volume em cima, perde volume embaixo. Então essa brincadeira, quando a gente fala em cabelos médios e longos, temos que adaptar também. Muita gente fala, mas eu tenho rostinho, posso ter cabelo muito jogado do rosto?
É o que muita gente vai no salão. Eu vejo muitas clientes quando chega, tô sentindo pesado, tô sentindo aquele estranho. Às vezes você fazer um repicado um pouco mais aberto, botar um franjão, adaptar de uma forma legal, acaba ajudando bastante para a pessoa no dia a dia. E fora que os cabelos longos são os cabelos que mais duram, né? Quando a gente fala em termos de Chanel e os Pixel, os primeiros que a gente mostrou, é cabelo de um mês e meio, 2 meses no máximo, tem que estar retocando. Já os long bob, você costuma segurar em torno de 3 a 4 meses. E as cabeludas que não gostam de cortar, seguram em praticamente 6 meses a um ano. Até tem duas gente que vezes volta por lá ano que a gente fazendo... consegue encontrar elas no máximo, né? E olhe lá, que ainda quase volta um ano depois para cantar parabéns pro cabelo. E aí essa brincadeira, quando a gente fala em termos de... Também é isso, o cuidado na hora de você principalmente descolorir os cabelos mais alongados, os cabelos longos, a gente fala muito em termos... Hoje a brincadeira com cor está sendo muito grande. Então cabelos saudáveis, tratamentos, quando a gente costuma falar, num geral, posso descolorir um cabelo global? Como vocês fazem na televisão, fazem artista... nos eventos mesmo, que a gente roda muito o Brasil com os eventos, você sabe disso. A gente faz muito teste de mecha para ver que o cabelo está com qualidade. Cabelos mais longos têm um cuidado maior com tratamento, hidratação, produtos em casa. Eu acho que tudo isso é muito importante dar essa orientação, que nós como profissionais às vezes não temos o dia a dia com a cliente lá para ver. Então, ter o dia a dia de um produto bacana para ela usar em casa, indicar um bom produto, indicar um protetor térmico para uma pessoa que faz totalmente babyliss. Eu uso todo dia, o cabelo lavo todo dia, pode. Existem muitas verdades e mentiras dentro dessa parte, a gente até nem vai gravar, nem vai puxar assunto sobre isso, mas o cuidado do cabelo, né? Principalmente nos longos e médio, na hora de você brincar com cor, sempre tratar bastante o cabelo aí para não ter problema, né? Isso é muito importante, né, Vitor? Uma coisa que eu sempre falo, eu ensino sempre nos cursos, até na minha live na semana passada eu estava falando, que são duas coisas muito importantes. A primeira delas é o cabeleireiro se conscientizar da importância do serviço pré-química, né? Então, quando você faz um serviço pré-química, você está garantindo de que você vai entregar um trabalho perfeito. Em primeiro lugar, teste de mechas, para saber se o cabelo clareia, até onde o cabelo clareia, que resultado ele pode te entregar. E depois o serviço que eu chamo de pré-química, que é aquele serviço onde você vai fazer uma preparação no cabelo para poder fazer a química nele para que ele te entregue um resultado melhor, né? Então a gente fala da desintoxicação do cabelo, onde a gente usa o shampoo da Royal Look para fazer essa desintoxicação, do uso da máscara Royal Finish da Olenka Cosméticos, que é um estabilizador de pH, e depois do aumento de resistência do cabelo com o spray do Bioreconstrutor. Então, são 3 produtos que a gente usa, né? É um recurso rápido que vai gerar uma preparação equivalente para que o cabelo suporte. E depois, para o dia a dia em casa, a manutenção, né, da cliente, é a conscientização do que ela precisa usar. Só que muitas pessoas falam assim para mim, Vitor, mas você fala e ainda assim eu não consigo vender para minha cliente. E aí, na semana passada, na minha live, eu até dei um exemplo que foi bem interessante, depois fui até elogiado por esse exemplo, por alguns profissionais, onde eu falei assim, se eu tenho uma cliente de cabelo louro e ela vai viajar para ir à praia ou para ir à piscina no verão, e a gente sabe que a incidência disso é muito grande, um cabelo louro acabar voltando verde para o salão, como é que eu faço para vender uma proteção térmica para ela, para convencê-la de que é importante ela utilizar essa proteção? Eu usei um argumento muito simples, Rafa, onde eu falei assim para ela, você vai à praia, não vai? Vou. Você não vai usar um filtro solar para proteger a sua pele? Sim. Você entende que a sua pele tem uma estrutura igual a do fio de cabelo? Sim. Então, se a sua pele precisa de um filtro solar, o seu cabelo também precisa de um filtro solar. Está aqui o CC Cream. Então, quando eu falo isso para minha cliente, automaticamente essa cliente entende a importância da proteção que ela tem com a pele, e essa proteção ela tem que ser estendida ao cabelo. Então, às vezes eu falo que falta um pouquinho do cabeleireiro usar criatividade como argumento para convencer a cliente de utilizar produtos de qualidade no dia a dia em casa, o que vai ter uma manutenção de cor muito melhor, né? Não, com certeza. Eu acho que tudo essa manutenção, e hoje eu acredito que hoje as mulheres têm cuidado um pouco mais do cabelo. Antigamente era mais abandonado, vamos dizer assim. Hoje elas têm um pouco mais de consciência de usar um protetor, principalmente um protetor térmico. Não são todas, mas sempre tem alguém que consegue fazer isso bonitinho, fazer as hidratações, como a gente tem falado muito isso, hidratações quinzenal, mensal. Existem diversos tipos de tratamentos mais profundos que você não precisa fazer sempre. Sim. Então, acho que quando a gente fala em termos de cor, corte, isso agrava muito, né, querendo ou não. Principalmente eu vejo muitas clientes que aparecem com referências. Nossa, eu quero virar loira. Semana que vem eu quero virar morena. Eu quero cortar curto. E assim vai. Então, a gente temos diversos perfis. Então, isso acaba ajudando muito os tratamentos, indicar produtos bacanas para ter em casa.
Eu acho que essa coerência nossa como profissional, temos que passar isso para as clientes. E até uma das coisas que eu tento ensinar sempre para minhas clientes, como eu falei, é a finalizar cabelo, usar uma pomada, usar um CC Cream para passar para proteção de danos. Por quê? Porque eu acredito que hoje as clientes com cabelo bonito, até as meninas falam muito isso, que a mulher de cabelo bonito não quer guerra com ninguém. É Então, eu verdade. acho que isso acaba sendo no dia a dia, que é a praticidade mesmo, né? Eu acho que isso acaba ajudando muito. Eu Você quer dar uma até, acrescentada, Vitor? pegando um gancho aí, né, nisso que você está falando, eu falo sobre o cabelo tratado que pode tudo, né? Porque hoje a gente vê esse desejo incessante de mudança, né? De querer ser diferente a todo tempo. Começa uma novela nova, aparece uma atriz com uma cor de cabelo nova, com um corte de cabelo novo, e às vezes a mulher quer mudar com a mesma velocidade que a atriz muda. Só que assim, essa mulher que precisa compreender, né? Ela precisa entender, precisa ser orientada por nós profissionais cabeleireiros, que o importante para que essa mudança possa acontecer com a frequência e com a velocidade que ela deseja, também vai depender do cuidado que ela vai ter com o cabelo. Então eu falo cabelo cuidado, eu falo isso sempre assim aos clientes, cabelo cuidado pode tudo, cabelo maltratado não pode nada. Então vai depender de como você cuida do seu cabelo, né? Não adianta você vir fazer um cabelo mega longo no salão e sumir pelos próximos 6 meses e voltar com o cabelo totalmente danificado e querendo que o cabeleireiro faça algum milagre para você e resolva o teu problema, que não vai acontecer. Não, a gente não tem como fazer, né? Eu E falo que hoje a não é o parte boa, cabeleireiro que diz que não pode, é o cabelo que diz que não vai, né? e hoje a parte boa é que temos bastante produto de qualidade, né? Então isso Sim. acaba ajudando muito. Até eu lembro que eu tenho praticamente 22 anos de profissão e eu lembro que no começo você passava um produtinho ali, ficava horas, tinha que esquentar, ia no vapor, e toalha quente, e Não bababá. podia escovar depois. Não podia escovar, e ficava hora, que o cabelo ficava pesado. Então hoje temos recursos bacanas. Então eu acredito que antigamente para você reconstruir o cabelo se demorava de 6 meses a um ano. Hoje com os tratamentos e produtos que temos, eu acredito que em 6 meses, no máximo do máximo, você consegue ter um cabelo perfeito. E Você tem cabelo às vezes produto de recuperação ressecadinhos, instantânea, né? 3, 4 instantânea. sessões, o cabelo tá Três, inteiro. 4 sessões, você faz um cronograma de tratamento, você consegue fazer mecha depois em cabelo que estava elástico. Então, eu acho que Exatamente. essa tecnologia que a gente está tendo hoje acaba sendo bastante jogando do nosso lado, né? Acho que isso é importante. Você quer dar um Bom, feedback aí das cores? Quer falar um bom, pouquinho aí para a gente finalizar, para a gente abrir para a galera as a perguntas? gente tá no finalzinho aqui de live. Eu vou abrir. Quanto tempo a gente tá, Ricardinho? Então, um minuto, a gente vai cair, já já a gente vai desligar. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou já encerrar essa live, né? A gente para por aqui, volta, fala um pouco sobre aquelas cores que a gente ficou devendo, né? Dá umas tendências, falar até sobre uns nomes de cores. E aí a gente, na sequência, já abre para poder bater papo com o pessoal, porque acho que o pessoal tem um monte de pergunta para fazer para você e a gente vai aproveitar esse momento. Show de bola. Beleza, então? Então tá bom. Então, pessoal, é assim, ó, a gente vai encerrar essa live agora, vai ser coisa de 30 segundos, eu já abro uma nova live, então é rápido, é só pra gente fechar, para encerrar o tempo do Instagram e já abrir uma nova live pra gente dar sequência ao nosso bate-papo. Não vai embora, continua com a gente que vai ser bem proveitoso. Rafa, já já a gente retoma. Show de bola.